Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou te falar um detalhe que ninguém presta atenção, mas pode te levar à reprovação. Então vem comigo. Olha só, pessoal, tem um detalhe que ninguém se preocupa com ele, mas é um detalhe muito importante e que ele pode sim te levar à reprovação. Se você quer saber, já deixa o seu joinha aqui e também se inscreva nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Pessoal, eu tenho um aluno que ele é muito estudioso, ele sabe muito de conteúdo jurídico, ele realmente se dedica, e quando eu tô conversando com ele, eu posso fazer perguntas para ele, ele tem as respostas assim na ponta da língua. Só que nas provas, tanto as provas da faculdade, quanto os simulados que ele faz pro exame do OAB, ele não consegue se sair muito bem. E aí ele veio querer conversar comigo pra gente tentar entender o que tá acontecendo, e eu fui analisar algumas provas dele, e a conclusão que eu cheguei é que ele não conseguia entender o que o enunciado estava querendo saber. Era isso mesmo. Ele tinha alguma deficiência em relação à interpretação de texto. Ele lia o enunciado queria uma resposta e ele não conseguia entender que o enunciado estava querendo aquela resposta. Ele dava conceitos jurídicos, ele sabia o conteúdo jurídico perfeitamente, só que ele respondia algo diferente do que o enunciado estava perguntando. E aí, eu vou até colocar uma questão aqui na tela para vocês verem o tanto que é importante você conseguir interpretar corretamente o que o enunciado está falando. Olha só, vou colocar aqui na tela e você acompanha aqui junto comigo. Essa é uma questão da segunda fase de Direito do Trabalho, tá? Do 30º exame do OAB, e ela fala o seguinte: Pedro e Guilherme trabalhavam de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Em determinada tarde, em um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente, de modo que na segunda-feira seguinte todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente nesse tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, num estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, respondo às indagações a seguir. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e esse não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber os seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado da empresa, adotaria? Justifique. Eu vou continuar deixando aqui na tela o texto da alternativa para você entender o que essa questão está querendo dizer ou não. Analisando várias provas de direito do trabalho da segunda fase desse 30º exame, eu vi que muita gente respondeu aqui que Pedro não poderia ter sido demitido por justa causa. E aí eles faziam toda essa fundamentação jurídica, falando que lá no artigo 482 da CLT não se aplicava justa causa nesse aspecto aqui, porque estava fora do ambiente de trabalho, porque estava fora do horário de trabalho. Só que não é isso que a questão quer saber. A questão simplesmente quer saber qual medida que a empresa deve tomar. Aqui em nenhum momento está sendo perguntado se deveria ser uma dispensa por justa causa ou se deveria ser uma dispensa sem justa causa, se a dispensa foi justa ou se foi injusta, se Pedro deveria ser reintegrado ao emprego ou não. E aí a gente tem que analisar isso por partes. Olha só, algo que é muito importante que você deveria analisar num tipo de questão desses aqui. Ele está falando você contratado como advogado da empresa. Então aqui ele já deixa muito claro que você não é advogado do Pedro nesse caso específico. E a segunda fase do OAB faz muito isso. Ele sempre fala você como advogado do autor ou então você como advogado do réu. Então esse é um primeiro ponto que você sempre tem que analisar quando você vai estar respondendo questões. Na primeira fase, às vezes também isso acontece, tá? Tanto na primeira quanto na segunda fase. Então esse é um detalhe que você tem que tomar cuidado. Aqui, você sabendo que você era advogado da empresa, você não tinha que estar questionando a dispensa. Você não tinha que ter que falar por que ele foi demitido, por que ele deixou de ser demitido. A única coisa que a questão quer saber é o que a empresa deve fazer se o Pedro não fosse lá na empresa para estar recebendo. Então aqui, inclusive, é uma questão de direito processual. O enunciado quer saber qual medida judicial a empresa vai fazer para poder pagar o Pedro que foi dispensado e não está querendo receber as suas verbas, tá? A resposta aqui era uma ação de consignação em pagamento. Mas a ideia aqui é você conseguir entender o que a questão queria dizer. E aí, quando você vai responder questões do exame da OAB, principalmente da primeira fase, tem alguns aspectos que você tem que levar em consideração
consideração. E o mais importante deles, sem sombra de dúvidas, é o tempo. A gente sabe que a primeira fase ela é composta por 80 questões, você tem 5 horas para responder, só que você tem que deixar 30 minutos para poder passar suas respostas para o gabarito. E aí você vai ter aproximadamente 3 minutos e meio para poder estar respondendo cada uma das 80 questões da primeira fase. Isso significa que não vai dar para você ler o enunciado 10 vezes. Obviamente também que você não pode simplesmente ler uma vez. Então a minha sugestão é, você faz uma primeira leitura geral do enunciado, tá? Você lê o texto, mas não lê ainda as alternativas. Somente lê o enunciado dele mesmo para você tentar entender o que se trata o assunto. Depois você faz uma outra leitura circulando as palavras mais importantes. Então todas aquelas palavras que estão falando de processo, você vai circulando, vai anotando, tá? Você marca se é para responder de forma correta ou então de forma incorreta. Então todas as palavras que são mais importantes, você circula elas. Aí sim você vai para as alternativas, analisando com calma também as alternativas. Então você só vai ler as alternativas quando você tiver certeza absoluta de que você conseguiu entender 100% do enunciado. Porque se você já vai para as alternativas não tendo entendido corretamente o enunciado, você vai estar pensando qual é a resposta, só que você não sabe o que o enunciado está te perguntando. Então esse é um detalhe que pode aí fazer total diferença entre uma questão a mais que você vai acertar e conseguir chegar nos 40 pontos para ser aprovado. E aí outra coisa que você tem que analisar é que talvez você tenha que ter humildade, dar um passinho para trás e analisar se você tem algum tipo de dificuldade maior com a língua portuguesa. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que não teve uma boa base da língua portuguesa lá na infância, lá na adolescência, e isso gera grandes reflexos aqui. A gente sabe que cada dia mais a FGV vem exigindo dos candidatos textos mais extensos e textos mais complexos que exigem uma boa interpretação de texto. Talvez seja o caso, se você tiver com dificuldade, de fazer algum tipo de curso de atualização no português, algum texto de interpretação de texto, justamente para você conseguir trabalhar esse aspecto e não ser reprovado por não ter entendido. Porque uma coisa eu posso te falar com toda certeza, você não quer ser reprovado sabendo o conteúdo da resposta. Então se você sabe o conteúdo da resposta, você tem que conseguir acertar a questão. E às vezes você não acerta por não entender o que a questão está te perguntando, mesmo sabendo do conteúdo jurídico dessa resposta, tá bom? Então faça essa análise, você identificar que você tem algum tipo de dificuldade, trabalhe essa dificuldade, isso não é vergonha nenhuma, ok? E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB. Um abraço e até o próximo vídeo.